De acordo com dados da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a média de público nos estádios no Campeonato Brasileiro caiu cerca de 17% entre 2009 e 2010, de 17 mil para 14 mil pessoas. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, vários jogos viram notícia pelo baixo número de público pagantes. De acordo com pesquisa do Ibope, a audiência nacional na televisão brasileira também caiu em 21% entre 2005 e 2011. Amir Somoge é especialista em gestão esportiva e nos explica se é possível apontar um motivo para a queda de público nos estádios brasileiros. Olhando para um período de tempo mais longo, o que houve foi um aumento do público nos estádios ao longo do início da década para os dias de hoje. Mas olhando para uma perspectiva mais curto prazo, quer dizer, de 2009 para 2010 para 2011, realmente houve uma redução, mesmo que não muito grande, do público presente nos jogos da Série A especialmente. Nós podemos aqui elencar uma série de fatores que fizeram com que os estádios aqui no Brasil não estivessem lotados. Mas essa queda específica, de 2010 está muito relacionada ao fechamento de 2 grandes estádios no Brasil, por conta das reformas para a Copa do Mundo, que foi o Mineirão e o Maracanã, que são grandes estádios que levam grandes públicos, especialmente jogos do Flamengo no Maracanã, jogos do Atlético Mineiro no Mineirão. Então essa seria uma explicação mais pontual dessa redução. E o principal é a questão infraestrutural que gira em torno dos estádios, que afeta diretamente o público presente nos nossos jogos, nos nossos clubes. Você acredita que a violência nos estádios também é algo que afasta o torcedor? Hoje nós temos sérios problemas dentro dos estádios, desde a concepção desses estádios, que são muito antigos. Uma parte desse problema tende a se resolver por conta da infraestrutura para a Copa do Mundo, mas são apenas, entre aspas, 12 estádios, quer dizer, você tem uma gama enorme de outros equipamentos esportivos que não vão ser reformados, por conta da falta de linha de financiamento, já que o BNDES está apenas direcionando para os estádios da Copa. Então você tem um problema sério de infraestrutura e um problema muito sério de ambiente em torno dos jogos, onde entraria a violência e também o desconforto. Então você tem problemas com torcidas organizadas que não são em grande quantidade em relação a todo o espaço disponível no estádio, mas que ocupam, na verdade, um pedaço do estádio importante e acabam afetando o ambiente em torno dos jogos. Então esse é um fator. O outro fator é a questão do policiamento, quer dizer, a polícia já está predisposta a maltratar o torcedor, por conta até da questão da violência intrínseca aos estádios, a questão das próprias torcidas organizadas. Então, nós temos um problema crônico de violência somado a uma falta de conforto derivado não apenas da infraestrutura precária, mas também do pouca preocupação que os clubes, quando são estádios particulares, ou do próprio setor público, por serem estádios públicos, têm com o torcedor. Uso de banheiros químicos, arquibancadas de concreto, comidas de baixa qualidade com preço elevado, apenas para citar alguns exemplos, são casos claros de problemas que podem ser resolvidos para que o futebol brasileiro alavanque o público nos estádios. Os campeonatos da Europa, eles são um sucesso todos os anos. Você acredita que o Brasil pode chegar próximo da organização que a gente vê nos campeonatos europeus? Olha, nós temos aí um longo percurso, porque isso vai muito além da questão do público nos estádios, mas também da mentalidade de quem comanda o futebol. Então, na Alemanha, na Inglaterra, que são os 2 mercados onde mais público frequenta os estádios, a taxa média de ocupação dos jogos na primeira divisão desses países é superior a 90%. Quer dizer, menos de 10% dos espaços nos estádios não estão ocupados em média. Há muitos clubes que jogam seus jogos com 98%, 99%, 100% de ocupação. Então não é simplesmente ter um estádio moderno. O Engenhão é um excelente exemplo de um estádio moderno, novo, caro e que tem um baixíssimo índice de ocupação nos jogos do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Então o fato é que, muito além da questão dos estádios em si, da infraestrutura que vai ser trabalhada em virtude de uma Copa do Mundo ou de qualquer outro projeto, tem que se pensar qual é o projeto de marketing, qual que é o trabalho mercadológico que vai se fazer para atrair o público, vendendo o que é conhecido na Europa, o season ticket, que é o ingresso antecipado, criando um ambiente para que o torcedor chegue antes, possa levar sua família, possa ir a um restaurante, possa ir a uma loja, desenvolver um conceito de entretenimento e consumo
como se fosse um shopping center. 820 nos esportes. É muito mais emoção no seu rádio.